Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. É a sua primeira vez no canal? Inscreva-se e, olha, pode ter certeza, terão muitas novidades. E hoje nós somos o nosso podcast Entre Amigos, temos a nossa convidada maravilhosa, que é a Sandra Lucrécia. Eu não sei se eu chamo ela de doutora Sandra, porque gente, ela é maravilhosa. Sandra, gratidão por ter aceito o nosso convite e, assim, estamos, assim, ansiosos por tantas novidades, não é verdade, Marta? Sim. A gente já Olha, fez prévia e, assim, vocês vão ficar encantados aqui com o que a doutora Sandra tem para nos falar. Eu sou muito grata pelo convite, mas pode me chamar de Sandra Lucrécia, não precisa do doutor, né? E é um prazer estar aqui, né, de novo, né, falando do horóscopo chinês, agora pensando um pouquinho no ano da serpente, né, que está entrando aí, e as pessoas perguntam muito, né, sobre o que vai acontecer no ano da serpente, quais são as previsões e tudo mais. Eu não gosto de falar em previsão, tá? Eu acho que a gente tem que olhar em sinais. O que os sinais nos mostram, e aí o que eu vou fazer com esses sinais, essa é a minha previsão, né? É o que eu vou prever para o meu futuro, é o que eu olho de informações, é o que eu examino as minhas capacidades e que caminho que eu escolho. O meu pai, ele dizia que se os homens aprendessem a história, eles não cometeriam erros, né? Então, eu vejo que o horóscopo chinês, ele foi todo baseado em observações anteriores, e para mim ele é realmente um mapa, não um mapa adivinhatório, mas um mapa onde me traz sinais de como é o próximo percurso, né? Se nessa estrada de 2025, se eu vou ter curvas, se eu vou ter subidas, se eu vou ter descidas, se vai ter chuva, se vai ter tempestade, e aí, de acordo com essas informações, eu vou me posicionar. Então, eu acho que o grande proveito, né, de você saber das previsões não são previsões mágicas, e sim os sinais que essa estrada pode nos dar. E voltando, né, o horóscopo chinês, ele é baseado em 12 signos, tá? A lenda diz que Buda convidou 12 animais para poderem vir para uma festa, e aqueles que aceitaram, na verdade ele convidou mais, mas só 12 aceitaram o convite, né? E aqueles que aceitaram como prêmio, ele permitiu que esses animais pudessem reger um ano, cada um deles. E esse ano que cada um deles rege tem algumas características inerentes àquele animal. Então, qual seria, eu vou antecipar as perguntas, qual seria o meu conselho para 2025? Saber como é a serpente, quais são os gostos da serpente, por onde ela passeia, como ela age, e aí eu vou me adequar a este ano. Então, um exemplo, quando eu vou viajar para um país que eu não conheço, eu preciso aprender algumas características, eu preciso me informar como é a ética naquele país, quais são os costumes, o que é educado, o que não é educado, como eu me porto, porque eu vou ser bem recebida se eu me colocar de acordo com as regras, com as leis daquele país. Então, quando eu entro num ano, eu também tenho que saber quais são as regras, porque se eu souber quais são as regras, eu vou ter um grande benefício. Então, se eu vou para um país que ele é muito festivo, eu tenho que me colocar na disposição de ter risos, de ter barulho, de ter, né, muito movimento. Se eu vou para um país muito sério, né? Eu tenho que ter uma vestimenta adequada. Eu não posso ir toda colorida, de mini saia, de decote. Eu tenho que me posicionar da mesma maneira. Então, é desta maneira que eu acho que a gente tem que se preparar para um ano novo.
E aí, o que que é transitar no ano da serpente? A serpente, ela tem uma característica dela que em todas as culturas todo mundo concorda, que é a sabedoria, tá? Você encontra a serpente como um arquétipo de sabedoria em todas as linhas de conhecimento e também na medicina, que é é a imunidade, é a cura, né? Então, a cura, hoje, a gente acredita que a cura vem de fora, mas não. O remédio, a informação, o terapeuta, o floral, ele traz uma informação para o teu corpo, para que o teu corpo reaja, e o teu corpo que vai fazer essa cura. Então, no ano da serpente, o que que a gente precisa fazer? Trazer todas as informações que a gente obteve nesse ano do dragão, né? Todas as nossas intuições, tudo que a gente percebeu, tudo que a gente anotou, todas aquelas ideias que a gente teve, mas não colocou em prática. Faz um caderninho, sabe? Nossa, eu tive uma ideia para isso, para aquilo. Faz um caderninho, traz isso tudo para o ano da serpente e descobre como colocar isso em prática, né? Descobre o que fazer com isso, porque é você que vai transformar, é você que vai trazer para essa realidade a sua intuição. E o ano da serpente, ele é propício para isso, para que você pegue tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você desejou, descubra como trazer isso para a prática, né? E no ano da serpente você coloca isso em prática. Então a serpente, ela é resultado, a energia da serpente é a sabedoria. E a sabedoria ela vem de onde? Né? Como é que eu sei que uma pessoa é sábia? Ela tem que ter um mínimo de inteligência, né? Ela tem que ter um conteúdo, né? Você só vai achar uma pessoa sábia se ela tem uma inteligência. Essa inteligência pode ser cognitiva, essa inteligência pode ser uma inteligência de observação da vida, de como essa pessoa se coloca, tá? Então, aqui a gente não fala de inteligência apenas aquela acadêmica, né? E ela, para transformar essa inteligência em sabedoria, ela precisa ter amor, ela tem que ter amorosidade. Então, uma pessoa sábia é aquela que dentro dela ela usa a intuição e o amor e transforma isso em alguma coisa. Por isso que a gente fala que as avós são sábias, que os antigos são sábios. Por quê? Eles têm a inteligência de toda uma vivência e ele olha para o neto e fala assim: como é que eu entrego isso para o meu neto de uma melhor maneira? Né? Eu venho com esse amor. Então, quando eu pego todo o meu conhecimento e paro e penso e falo assim, como é que eu posso entregar isso para o meu irmão? Como é que eu posso entregar para o próximo? Como é que eu posso ser a contribuição que o planeta precisa de mim? Eu transformo isso em sabedoria, né? Desde 2020, do ano do rato, as pessoas falaram que a pandemia era um grande chacoalhão. Então, o que que eu aprendi nesse período todo, tá? Que eu posso transformar no meu desejo de contribuir e apresentar para esse mundo, que vai ser contribuição para mim e vai ser contribuição para o mundo. Então, é muito fácil assim, eu quero ser contribuição. Tá, a contribuição é o outro eixo da serpente, né? A serpente, se é uma serpente inteira, ela vai usar tanto a sabedoria dela para ser contribuição com o outro. Então, muitas vezes, se eu tenho dúvida se eu estou sendo sábia, eu pergunto: isso que eu estou querendo trazer é contribuição? Se não for contribuição, não é sabedoria, né? Ela não tem esse. E a serpente, ela tem uma outra característica que a gente tem que estar atento no ano dela. A serpente, ela é o progresso. A serpente, ela progride, ela avança. Então, para progredir, ela olha no entorno, ela observa tudo, ela é meticulosa, ela é pensativa, ela é analítica. Então, ela vai colher todas as informações e vai calcular qual é o momento certo de agir. Porque ela não vai agir
intempestivamente, ela não vai agir de qualquer maneira, ela não vai agir sem saber de todas as possibilidades. Então, eu peguei todas as informações, eu vou trabalhar essas informações e vou agir no momento certo. Não é em qualquer hora, em qualquer momento. Então, dentro de O Ano da Serpente, a gente tem que aprender a olhar o ritmo do ano. Então, eu vi uma coisa que, sei lá, eu vi um negócio na internet e aí aquilo me machucou, eu vou reagir, eu vou responder. Não, para, respira, analisa, espera os primeiros comentários, né, as primeiras discussões, o que todo mundo falou, analisa de novo, espera a outra parte se manifestar, aí você pode vir e fazer a sua frase de efeito, porque você já analisou todas as coisas. Então, é um ano assim, de muita prudência. E nos anos de serpente, existe aí alguns movimentos sociais, vamos dizer assim. Então, teve anos que teve a Revolução Russa, e tem algumas, mas o que, que a serpente traz? Ela traz à tona algo que já foi percebido nos anos anteriores, e a serpente, ela é estrategista. Por que que faz grande efeito? Porque ela apresenta aquilo no momento certo, na hora certa, na hora que está todo mundo distraído com outras coisas. Então, tem muita gente aí fazendo previsões que vai ser um ano difícil, vai ser um ano difícil para as pessoas que não estão prestando atenção na estrada, né? Aquela pessoa que está andando sem olhar as placas, sem ver placa de perigo, sem ver que na estrada tem aquele sinalzinho de neblina. Então, não é um ano para a gente sair por aí dizendo, eu sou o máximo, eu faço e aconteço. Não, eu sou o máximo, eu faço e aconteço, depois que eu analisei a estrada, depois que eu peguei o mapinha lá, vi todas as curvas, vi todas as, né, todas as questões que pode acontecer aí. E uma É, das coisas que move, só a não, serpente é a verdade. Então, é um ano em que a gente vai ter muita fake news, mas por que que vai ter muita fake news? Porque nos anos anteriores eu não sabia que aquilo era mentira, então eu encarava aquilo como verdade. Então, no ano da serpente, a verdade vai aparecer. Então, todas as notícias falsas, as fake news, elas serão vistas. E se a gente for muito simplista e olhar só para as fake news, não, a gente tem que olhar para a nossa capacidade de enxergar a verdade. Então, não é que a fake news vai proliferar, não. A minha capacidade de enxergar a verdade se aprimorou. Então, a gente tem que saber ler o contexto, né? as entrelinhas. Não, o que eu ia te perguntar é que, assim, diferente da astrologia, né? A gente está acostumada a fazer os cálculos de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? E no caso do horóscopo chinês, ele só entra janeiro, fevereiro, não tem uma data fixa, né? Então tem uma É, tabelinha, né? Por conta da lua, não é isso? eu até tinha notado, mas eu acho que a primeira lua nova depois do solstício de inverno lá e de verão aqui. Tem a ver com. Então, é uma data móvel. E Uhum. eu todo ano eu preciso olhar na internet para ver qual é a data, porque eu também É, não. não é fixa, né? A gente está acostumado a 1º de janeiro começa o ano de 2025, né? E, E na verdade tem essa peculiaridade, né? E uma outra coisa, por exemplo, a pessoa é de 1970, aí a pessoa vai e olha, só que ela faz aniversário dia 2 de janeiro. Então, na verdade, ela precisa, ela não pode se 70, considerar ela é de isso, sessenta e né? nove. É, Isso. é. Isso eu acho que é importante, né? Principalmente para quem nasceu no início, né, do ano, né?
Eu recomendo, tá, na internet hoje em dia tem essas tabelas, ele é muito fácil de localizar, tem alguns sites que até fazem o cálculo, Uhum, porque é muito variável, é difícil você ter a mesma data se repetindo em algum ano, então sim. é bem variável. É, porque, por exemplo, uma pessoa que nasceu no início de janeiro ou até fevereiro, eu vi na tabela que às vezes começa só em fevereiro, né? O Sim, ano. sim, Então, assim, e às vezes a pessoa pensa que é o ano todo, e aí ela fica achando que ela é de um signo e ela é de outro, né? é de outro. Então, assim, até metade olha, se a pessoa nasceu em fevereiro, eu procuro na tabela. Eu não confio, de fevereiro, de março para frente, você pode, a gente tem meio que sabe de Sim, cor. Mas entre janeiro e fevereiro, eu sempre procuro na tabela. E atenção. às vezes eu não estou com a tabela e eu começo a prestar atenção nas características da pessoa. Porque, aí ela talvez dê um sinal. Agora, uma coisa que também, como no nosso horóscopo, que você tem ali é que eu não entendo do nosso horóscopo que a gente usa aqui, mas Uhum, você tem uma transição. Então, você começa, que nem agora a gente já está no final do ano do dragão. Então, as influências da serpente já estão chegando. É sim. como se fosse uma mudança de presidente, né? Você E entendeu meu o pensamento? Eu ia perguntar exatamente isso, porque isso. é como se tivessem as duas energias, né? Embora não seja no dia primeiro, mas a gente percebe que tem algumas mudanças ali, então fica meio que com a energia dos dois, né? É como assim, o novo governante ele já está escolhendo o secretariado dele. Então, Exatamente. você já começa a perceber que tipo de governo que vai ser, Por através isso, das pessoas que ele tá ali convocando. por Então, isso tem essa mescla, assim. sim, por isso até que a gente resolveu fazer logo agora, né? Mesmo que só entre em janeiro ou fevereiro, mas porque a gente já percebe que tem as duas energias, né, circulando. E também porque, até para esclarecer sobre isso, né? Sobre essa dúvida das pessoas em relação ao signo delas, né? Que às vezes a pessoa acha que é um e é o outro, enfim, né? Então, falando, né, nessa mescla, o ano que nós vamos encerrar, né, que a gente ainda está nele, é o ano do dragão, é o ano da inteligência, é o ano da intuição, é o ano que a gente teve, assim, muitas ideias, um excesso de ideias, um excesso de planos, um excesso de projetos que a gente não conseguiu colocar em prática, tá? Uhum. Porque foi um ano que a gente teve, assim, muito... Nossa, a gente podia... Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Assim, de manhã você tinha uma ideia, na hora do almoço outra, à tarde outra, e se você não anotou, né? Você nem sabe que ideias você teve no começo do ano. Então, assim, uma dica, né? Para entrar no ano da serpente melhor. De hoje até o dia da virada, começa a anotar as suas ideias, começa a anotar as suas intuições, tá? Faz um caderninho e, assim, anota todos. Não se preocupe se aquilo é viável ou não, tá? Não, não é este o momento. Só vai anotando. Na virada do ano da serpente, pega aquele caderninho de novo e olha aquilo, o que daquilo que você anotou está de acordo com as suas capacidades, né? De repente eu tenho uma ideia de fazer um projeto online e eu sou muito crua em questões, né? Então, para eu fazer isso, eu preciso me associar a pessoas. Ou às vezes aquilo está muito longe da minha capacidade. Então, eu não vou perder o meu tempo num projeto que não é, que ele não é praticável neste momento. Eu vou classificar, eu vou ter a sabedoria da serpente, né? De pegar todas as minhas ideias e saber isso aqui é para curto prazo, médio ou longo prazo. Então, no ano da serpente, eu vou escolher de todas as ideias que eu tive, qual que vai ter mais sucesso?
qual que poderá vingar, né? A serpente, ela é a sabedoria. Só que o outro polo da serpente é o servir. E não é o servir no sentido serviçal, de trazer uma bandeja, né? De agradar o mundo. É o que a minha existência, o meu conhecimento, a minha sabedoria pode contribuir para o todo. E esse contribuir para o todo não é contribuir de eu chegar e dar isso de graça. É que contribuição que eu posso dar para todos que eu também possa receber disso. Então, não é contribuição se é só para o outro e não é para mim. Tá? Então, eu pego todas essas ideias e, no ano da serpente, o que vai prosperar? Aquilo que vai trazer benefício para mim e para o outro, que vai trazer benefício para o outro através de mim e vai trazer benefício para mim através do outro. É um ciclo, né? Então, assim, não pode ser de mim para mim, nem do outro para o outro. É de mim para o outro e do outro para mim. E isso é cíclico. Então, se eu tenho um projeto que ele é viável, então no ano da serpente eu vou descobrir como é que eu coloco ele em prática. Porque é aquela coisa da meticulosidade, de olhar, observar o mercado, observar as ideias, observar os cursos que contribuem, não perder tempo em olhar pro meu concorrente, porque o meu concorrente ele tem uma maneira dele. Eu tenho que olhar para mim e saber como é que eu posso trazer isso de uma maneira única, para que eu entregue, às vezes, o mesmo produto de uma maneira diferente. Né? Então, a gente não vai sempre no mesmo restaurante, não é? A gente come comida japonesa em restaurantes diferentes, porque cada um tem um prato ali que ele faz melhor. Você come num restaurante italiano diferente. Então, assim, o que eu vou trazer de peculiaridade, né, de peculiar que as pessoas vão me procurar? Esse é a estratégia da Qual, né? serpente. Qual é o Oi? diferencial, Sim, não qual é é? o meu diferencial? É, eu assim, fico sempre pensando em, porque cada técnica, cada estudo sempre enriquece, né? Independente de qualquer coisa, né? A gente sempre vai adicionar aquela informação para a nossa vida, né? Então, assim, depois que a gente fez da outra vez, né? Quem não assistiu, assista, né? O outro podcast que a gente fez com a Sandra, que foi maravilhoso. A gente sempre adiciona mais um conhecimento na nossa vida, né? De cada técnica, de cada estudo, né? E o bom do horóscopo chinês, assim, nós temos os 12 elementos, só que esses 12 elementos estão dentro da gente, tá? Uhum, Então, numa proporção particular para cada um dos elementos. Então, dentro de mim existem todos. uhum, Muitas vezes a gente olha para algum setor da nossa vida que é facilitado por aquele elemento e a gente percebe que não está conseguindo desenvolver. Muitas vezes a gente precisa de aliar um outro elemento, né, dois, para produzir o terceiro. uhum, Então, se eu quero, voltando a falar da sabedoria, para que eu seja sábio, eu preciso de conhecimento, eu preciso de amorosidade. Né? Então, eu acionei o dragão, que é o conhecimento, e a amorosidade, que é o macaco, que é o amor. Né? uhum, Se eu quero ser uma pessoa mais organizada, se eu quero ser uma pessoa que tenha mais prazer naquilo que eu faço. Então, eu preciso trazer a sabedoria do que eu vou escolher para a minha vida, né, do que é bom para mim, mas a justiça do galo, do que é o certo. Então, não adianta eu, para ter prazer, não adianta eu pegar um conhecimento que é só bom para mim, que só me beneficia, né? uhum. Eu preciso estar dentro do que é correto. Então, às vezes a gente tem um desejo, a gente tem uma questão e você quer andar para aquele desejo direto. Vamos falar de prosperidade, tá?
Eu não Uhum. posso ser próspera se eu não tenho prazer no meu trabalho. Sim. Não existe a possibilidade. Eu não posso ser próspera se eu não sou verdadeira naquilo que eu entrego. Então, Uhum. para a prosperidade, eu preciso do cavalo, que é a alegria, e eu preciso do cão, que é a verdade. Então, se eu quero prosperar, eu preciso fazer com alegria, né? Eu preciso do trabalho, porque o contraponto você só prospera através de um trabalho, né? E quando eu falo em trabalho, não é só quando a gente fala de prosperidade em termos de dinheiro e de trabalho, mas se quero uma prosperidade espiritual, o meu trabalho é ir em busca de conhecimento. Dentro da medicina chinesa, trabalho e estudo são a mesma energia. Uhum. Então, quando eu falo de trabalho e de estudo, é a mesma coisa. Então, estudar também é trabalho. Então, para que eu possa prosperar, ou eu trabalho ou eu estudo a área que eu quero prosperar. Então, tudo isso tem que estar em conjunto. Se eu quero um amor na minha vida, né? Eu preciso do carneiro, que é a prosperidade, mas o carneiro não é só a prosperidade. O carneiro é a gratidão por tudo aquilo que eu tenho. Se eu não sou grata pela minha vida, se eu não sou grata pela minha origem, se eu não sou grata por onde eu vivo, como é que eu posso amar alguém? É Sim. impossível, né? Uhum. Então, eu preciso tanto da gratidão, como eu preciso também. é, Para eu amar, além da gratidão, eu preciso estar disposta a servir o outro, que é o javali. Então, eu não vou ter amor se eu não tiver gratidão e a disposição de estar com o próximo. Então, cada uma das coisas que a gente quer, ele é fruto de algo, né? Em algumas linhas a gente fala da tríade. Você precisa de dois para produzir o terceiro. Então, se eu estou em busca de algo e eu não estou alcançando dentro do horóscopo chinês, eu vou procurar qual tríade vai me trazer aquilo que eu quero. Quais parceiros vão me trazer para aquele ponto que eu estou precisando. E aí, assim, são 12 elementos. Imagina quantas combinações de tríades eu não posso fazer dentro disso. Quantas pessoas, às vezes, eu preciso me aliar, né? Porque tem uma característica de um determinado bicho que eu não tenho, e que a curto prazo eu não sou capaz de desenvolver. Então, eu trago essa pessoa como parceiro para poder produzir algo que seja benéfico para os dois. Ai, Né? que Achar nesse parceiro qual é onde que nós podemos ter o mesmo foco. E aí, é assim, é infinita essa brincadeira, tá? Não dá para fazer nem cola. verdade. Uma pergunta assim que me ocorreu agora. Por exemplo, fulano é coelho. Tem alguma restrição de um par perfeito, entre aspas, né? Ou sociedade, ou uma relação amorosa ser do mesmo signo? Ou não? Isso não faz. Olha, existem algumas coisas que falam assim, se você tem um parceiro da sua tríade, ele vai ser o perfeito. Aí eu vou te perguntar o que que você está procurando como evolução, né? Se de repente você quer um parceiro porque vocês têm um projeto de ter uma família, numa estrutura. Uhum, Então, o ideal é você procurar os seus parceiros de viagem. O parceiro de viagem do coelho é o coelho, o carneiro e o javali. São uhum, pessoas mais protetoras, são pessoas. Protetora não, desculpa. São pessoas mais políticas, mais conciliadoras, são aquelas pessoas que gostam de dialogar, de ouvir e de servir, aquelas pessoas mais maleáveis, ok? uhum, Mas se eu quero um parceiro, vamos dizer assim, o coelho ele quer um parceiro para poder progredir profissionalmente, uhum, ok? Para ter uma boa ascensão. Se é uma pessoa que tem uma certa dificuldade com leis, eu vou
eu vou procurar um galo, uma Hum, pessoa para poder me orientar. Vamos supor que eu seja um coelho muito desvairado, assim, sabe? Eu saio fazendo as coisas. Eu preciso de um galo, que é a outra ponta desse eixo, para me trazer para o equilíbrio. Então, que é uma pessoa que eu vou ter uma série de ideias de projeto e o galo fala, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é certo, ele vai me dosar. Se eu sim. quero montar um negócio, eu vou procurar um parceiro, sendo coelho, eu vou procurar um parceiro de cavalo, que ele vai organizar, ele tem esse poder organizacional, mas não é organizar de catalogar as coisas, né? É Hum, de poder lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Se eu hum, quero um negócio que eu quero ser vista como referência, eu vou procurar um rato, porque a uhum, pessoa já olha para o rato, já vê a autoconfiança. Então, uhum, é muito simplista. uhum, O parceiro das tríades é aquele parceiro que facilita a minha vida, uhum, ok? Mas eu quero facilidade de continuar no mesmo, ou eu quero alguém que me desafie para fazer algo diferente? entendi. Eu falo que é a pós-graduação do horóscopo chinês, sabe? Assim, o que É, que eu é, quero não além? existe uma receita de bolo, é isso e aquilo, né? Mas, por Na exemplo, internet você vai achar uma receita de bolo. Na isso vida real ela não funciona. que me ocorreu, além disso, né, de ter uma parceria com alguém do mesmo signo, também me ocorreu de ser do mesmo signo, mas o elemento ser diferente. Então, de repente, isso também não poderia ser complementar? Ó, vamos colocar, eu conheço um casal, os dois são tigres, ok? Os dois são líderes. Imagina como é difícil essa relação? Aham. Não importa o elemento, tá? Uhum. Se os dois estão querendo ali mandar, não vai rolar. Entendi. Voltando para o coelho, ele é muito diplomático, tá Uhum. certo? Se eu numa parceria, a não ser que seja uma empresa de diplomacia, né, que tem essa função, mas se eu coloco duas pessoas extremamente diplomáticas juntas, talvez elas não se arrisquem, Uhum. talvez elas, sabe, elas não tomam atitudes revolucionárias necessárias ali. Uhum. Tá? Então, tem algumas parcerias. Agora, vamos supor, você pega dois cavalos, tá? Os dois querem liberdade, os dois querem, tá? E aí eles têm um projeto em comum. Um Uhum. vai para a direita, o outro vai para a esquerda, e de vez em quando eles se encontram no meio e vai trazer a novidade. Mas um Uhum. não vai cobrar o outro porque está se divertindo em outro lugar, não vai ter tempo para cobrança, Sim, sim. ok? Você pega o javali e o cavalo. Uhum. O cavalo quer liberdade. O javali, se ele quiser, ele quer ficar ali quietinho no canto dele, dormir até tarde, ter uma boa comida, papapá, papapá. Você vai olhar para essa parceria, você vai falar assim, péssima, mas depende. Sim. Se esse javali acha interessante esse cavalo, que esse cavalo vai sair para o mundo e vai trazer as coisas para ele, eu estou com meu marido há mais de 40 anos. Um cavalo e um javali. Por É. quê? Ele me dá liberdade, Uhum. mas esse específico, eu não vou dizer que todos, né? Sim, sim. Ah, Você olha para um casamento que você acharia improvável, que é um galo, que é aquela coisa uma justiça muito ferrenha, muito certinha, e o macaco, que Uhum. adora a liberdade, adora estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu conheço um casal que ele se encanta com a capacidade dela sair para o mundo e trazer novidades para ele. Uhum. E ela tem um porto seguro quando volta. Sim. Então, os dois têm a mesma profissão, um trabalha fixo e o outro trabalha viajando.
Então, Uhum, ela tem, que é o macaco, ela tem toda a liberdade de estar em vários lugares, ok? De uhum, vivenciar coisas diferentes, de mudanças, paladares, uhum, cheiros, cores, e volta para casa contando essas novidades para o galo. E uhum, ele fala: Nossa, disso tudo que eu vivi, que você viveu, eu quero vivenciar isso. uhum. Então, ela traz toda a experiência, e aí eles vão juntos para um determinado destino. Mas, por outro lado, esse que parece, ai, é muito sisudo, é muito. Não, traz a segurança necessária para que esse macaco consiga se recompor, para que ele consiga se reenergizar. São Uhum. antagônicos, mas eles se, né, se você for pensar, mas eles conseguiram fazer isso perfeito. Só Então, se você análise mais aprofundada, né? Dá para saber, né? e ainda, não só uma análise mais aprofundada, mas o quanto eu estou disposta, Uhum, nessa existência, a acrescentar novos valores, sim. né? Porque você só vai acrescentar algo se você se predispõe a passar por uma reação química, Uhum, né? Senão você vai continuar o mesmo. E uma reação química, ela é sofrida. Você uhum, deixa de ser o que você era para se transformar em outra coisa. E isso normalmente despende energia, às vezes você precisa pôr fogo, às vezes você, né? Você uhum, precisa de um processo de transformação. Então, eu acho que o mais importante é o quanto eu estou disposta a me transmutar e uhum, se esse parceiro também aceita transmutar de maneiras diferentes, tá? Eles não vão viver o mesmo processo. Eles uhum. jamais vão chegar no final, é, eles até chegam juntos no final, mas a experiência é individual. Mesmo passando pelo mesmo processo, a experiência é única. E também, assim, você está falando e eu estou aqui tentando processar. Mesmo sendo. Ah, tá, correndo. Mesmo tendo. Serpente, pensando, 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 a serpente. Mesmo sendo antagonistas, também o ano que essas pessoas se encontraram, ou o momento que essas pessoas se encontraram também deve fazer muita diferença, né? Olha, eu Nada. acho que o ano que as pessoas se encontraram faz diferença porque cada uma está num processo. Vamos assim, quando você nasce, você entra num processo que você, até os 6 anos, tudo te é dado de bandeja, ok? Quando você completa 6 anos, você entra numa outra fase do ciclo que você é responsável por aquilo que você faz. Então, Uhum, dos 6 aos 12, você tem que aprender, é você que tem que aprender a ler, é você que tem que aprender a se socializar, é você que tem que né, aprender a conviver no social. Dos 12 aos 18, você, na adolescência, né, é uma outra fase onde você também é protegido. Porque eu acho que não existe gente mais protegida que adolescente, porque a quantidade de malcriação que eles fazem para a gente não põe para fora de casa, é um período de proteção. Tá? Aquela mãe tá olhando aquela criança que está se tornando um adulto. Aos 18, o que que a lei diz? Você já é responsável pelos seus atos, tá? Então, você está num outro ciclo. Você chega aos 24, você é um recém-formado, você entra no mercado de trabalho, as pessoas dentro do trabalho vão te ensinar, vão te orientar, vão mostrar para você qual é o caminho dentro daquele mercado de trabalho. Ninguém vai exigir de um profissional de 24 anos uma expertise. Quando ele chega aos 30, que foi quando o meu filho
chegou aos 30, eu falei para ele, essa roupa não condiz mais com um homem de 30 anos. Uhum. Então, você começa a cobrar uma postura de homem, de adulto, aos 30 anos. Até, né? Ah, tem 20 e pouco, tal, você deixa levar. Aos 30 não. Você cobra. Aos 42, você já está entrando na meia-idade, você, né? Você já está num outro processo. Então, é como se você tivesse lá no ápice, né? Onde você vai recebendo tudo, 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 chega aqui no ponto, você tem que devolver para a sociedade tudo isso. Uhum. Então, dependendo em que momento que eu estou, Sim. eu posso ou não estar mais aberto àquela pessoa. Às vezes eu estou na descida, aquela pessoa está na subida, vamos dizer assim, e, Uhum. eu, e, eu, e ela se torna atraente para mim. Sim. Então, eu acho muito. Eu não determinaria anos, não. Eu acho que é muito limitar. Uhum. Eu acho que é E, muito mais. O meu professor, ele dizia assim, que a vida traz para você o que você está precisando. uhum. Então, eu como cavalo, teve um momento da minha vida que eu precisava de um crescimento, apareceu perto de mim que eu chamo de tubarão, que é o galo, que é aquela Uhum. pessoa que só de chegar perto me irrita. Por quê? Ela me faz rever os meus conceitos. Eu Uhum. espero que a minha sobrinha não assista essa live. Mas teve um período da minha vida que eu estava assim enlouquecida para ter o terceiro filho, tá? Eu estava assim, os meus hormônios, né? E a minha cunhada estava grávida, nasceu a minha sobrinha, e aí eu, como estava louca para ter filho, me ofereci para ficar com ela 2 vezes por semana. Amiga, Foi o suficiente para desistir. Parece que eu e, tô vendo. e assim, é legal por coincidência, né? Mas assim, é como se a vida trouxesse para você as Sim. pessoas que você precisa olhar naquele momento da tua vida, né? E eu acho que A massa sensitiva. Para com isso, sua louca! Né? eu como cavalo, a vida me trouxe o meu inconsciente. Eu tenho um irmão de javali, Uhum. tá? E tenho um marido de javali. Uhum. Então, assim, a vida está me obrigando a reavaliar o que é servir. Sim. Então, o conceito que eu tinha de servir quando eu cheguei neste mundo e o conceito de servir que eu tenho hoje, eu estou no pós-doc de servir. E não tem Uhum. nada a ver, tá? Certo. Então, assim, para mim era uma lição que eu tinha que aprender na marra, né? E o Uhum. meu irmão, eu não consigo me livrar dele, né? Porque é irmão pro resto da vida. Marido, depois de 40 anos, eu acho que já é ilegal, já se tornou uma coisa ilegal. Então, assim, muitas vezes, se você está com um elemento ali de uma pessoa que está te irritando muito, a vida te falando que talvez na sua vida aquela área você não esteja cuidando. O galo, o que que ele tem a ver? Ele tem a ver com justiça. O cavalo, ele está sempre em busca de justiça, tá? O cavalo, ele olha, isso é justo, aquilo não é justo, e tal. Mas ele dificilmente olha para aquilo que é justo para ele. Então, quando chega uma pessoa de galo, ela me faz olhar no espelho e ver assim, mas isso que eu estou fazendo é justo comigo? A minha Uhum. sobrinha, aos 30 e tralalá, é justo comigo começar tudo de novo, tendo, né, a diferença do meu, seria de 13 anos da minha filha mais velha? É justo comigo? Eu preciso, é, eu preciso trazer uma criança nessa altura para um aprendizado? Ou eu posso aprender de uma outra maneira? Percebe? Então, Sim. é um questionamento muito além.
do básico, né? Uhum. Sim. Eu vou me cansar. Não, é justo comigo eu voltar uma lição se eu posso aprendê-la de uma outra maneira diferente. Eu Aprende com a posso. sobrinha, né? Aprende com a sobrinha, Aprende com a sua. não precisa ir muito Então, longe. então é isso. Então eu acredito assim no a gente tem que saber todas as características daquele bicho, tanto as positivas como as negativas, como as contributivas, quanto as não contributivas, para saber em que lugar que eu estou ali, para que eu possa usar aquela informação de uma melhor maneira. Eu falo assim que o horóscopo chinês é que nem uma receita de bolo, Uhum. né? Com os mesmos ingredientes, eu posso fazer ou um bolo salgado ou um bolo doce, né? Eu posso fazer um bolo simples, como eu posso fazer um bolo confeitado. Uhum. Então, assim, e a base é a mesma, né? Sim. E hoje em dia a gente descobre que a base nem precisa ser farinha. Pode ser farinha de, né? Pode ser farinha de arroz, pode ser uma banana. Outro dia eu vi umas receitas assim que eu falei, peraí, como é isso? Não testei. Então, é a gente olhar para aquilo que a gente tem e, um exemplo, voltando à farinha, eu quero um bolo, tá? Mas eu tenho intolerância ao glúten. Então, eu vou olhar dentro do meu cardápio do horóscopo chinês que outra energia eu domino que eu posso substituir isso. Que outra capacidade que eu tenho que vai me trazer isso que eu quero. Quais quais potencialidades vai me permitir adquirir aquilo que eu quero? Eu acho que eu não sei se a gente conversou isso na outra live, mas assim, de repente eu quero um bolo e eu não sei fazer bolo, tá? Mas eu quero porque quero, porque quero, porque quero. Então, eu olho dentro da minha capacidade e eu falo, nossa, eu sei fazer uma extração. A boleira ali está precisando de um tratamento odontológico. Eu vou lá e converso, escuta, vamos trocar um tratamento por um bolo? Eu tive o meu bolo, usando a minha capacidade, usando o meu potencial, e tive um bolo melhor do que eu teria eu mesmo feito. Então, Sim. quando eu uso o horóscopo chinês e as capacidades naquilo que eu sou capaz, eu tenho um resultado muito melhor usando do que eu sei, do que se eu ficar tentando aquilo, né, direto. Então, o produto pode não ser feito diretamente por mim, mas eu posso adquiri-lo de uma outra maneira, se eu souber que energias eu vou usar para isso. Eu acho que o Uhum. exemplo do bolo ficou bom, né? Assim, olha, eu tenho uma amiga que faz um bolo, depois eu mando o contato para vocês. Opa! E Maravilhoso. para a gente encerrar, uma coisa também que eu me lembrei de perguntar é o seguinte: por exemplo, em alguns lugares você vê já como javali e outros porco, não é? Sim, é a mesma coisa. E um outro signo que agora eu não me lembro qual é, eu me lembro do javali. Por que isso? É na tradução? O que acontece? Eu acho que não só na tradução, mas aquele bicho correspondente daquele país, né? Ah, tá. Eu Assim, acredito. eu acho que fica mais bonitinho a gente falar que é de javali do que de porco, né? Talvez seja isso, eu não sei. Acho que a pessoa, de repente, né? Ai, não, eu prefiro falar com É, eu, pode ser, mas se a gente for pensar nisso, é, uma das questões que me preocupa às vezes no horóscopo chinês e a maneira que eu vejo de uma maneira diferente, há essa distinção de culturas. Então, você vê dentro da cultura ali, né, a chinesa, tem alguns bichos que eles acham melhores do que outros e que nós, na nossa cultura, não achamos tão importante. Então, nós temos um preconceito, por exemplo, com a serpente. Né? A Aham. gente, a gente tem no nosso imaginário popular que a serpente é alguma coisa muito ruim, mas para Ligação, eles né?
Para eles não, é uma coisa de sabedoria, de transmutação, porque a serpente ela troca a pele, ela está sempre se reinventando, ela tem o poder de se autocurar, então ela é importante. Agora, pro chinês, o cavalo, uma mulher de cavalo é algo muito ruim, Hum, porque é uma pessoa que quer ter liberdade a todo custo. Então, para aquele sistema patriarcal, você ter uma filha de cavalo, isso é ruim. uhum, Então, vai muito do que o boi na Ásia, em alguns países, ele é sagrado. Aqui ele é alimento. Então, quando a gente faz a leitura do horóscopo chinês, a gente tem que olhar a essência desse bicho e não a interpretação. Muitas vezes a gente vê em livros, em apostilas, ou mesmo na internet, a interpretação daquela cultura traduzida para a nossa. E a gente não vê que a interpretação deles é, tem ali um julgamento. E aí a gente tem que olhar, traduzir para o nosso entendimento, para a essência que é. Então, o que lá é ruim, aqui pode não ser. Então, a gente é tem que ter verdade. esse cuidado na hora da leitura. Aham. Qual é o outro? Acho que é boi, não é? Que tem uma outra nomenclatura? É o boi? Não lembro. Olha, tem a Ali. cabra, né? Tem a cabra que. Ah, a cabra e o carneiro. Pode ser. Ah, sim, sim, sim. Pode ser a cabra e o carneiro. Eu acho que são só esses dois que dão essa dualidade aí É. Mas isso que você falou é verdade, assim. Quando a gente sabe assim, eu queria ser o bicho bonitinho e tal, não queria ser tipo um dragão, um rato, né? Queria ser um coelhinho e tal, né? Mas assim, no estudo é completamente diferente, né? Você vê com outros olhos, né? Isso é muito interessante tudo que você falou. A gente já vem conversando, né? A gente quer trazer a Sandra outras vezes aqui, porque assim, se deixar, a gente vai ficar aqui umas 5 horas, 6 horas conversando, né? Mas a Posso gente. só fazer um adendo aqui. Todos Uhum, os bichos, ele tem um poder, tá? Ele tem uma maneira de se sobressair. Ele uhum, tem o lado negativo e o lado positivo, uhum. tá? Então tá Então aqui não para, dá para dizer que um é melhor que o outro. Quando né? você está inteiro no seu bicho, você é o melhor. Então você vai Tá? voltar aqui para falar de cada um? A gente pode marcar. Bem, isso é perigoso, você sabe, né? Ah, com Que é um certeza. gente. Então, assim, por mim a gente ficava aqui até amanhã, mas é bom a gente dar o gostinho, né, para a gente fazer outras vezes e abordar outras coisas. E também o pessoal que quiser saber mais, coloca no comentário, e aí a gente viabiliza isso da Sandra vir aqui outras vezes para falar com a gente, né? Eu já estou até aqui com umas ideias, depois a gente vai conversar, Com tá certeza. bom? Ela e as ideias, né? Ó, cobra na cabeça aqui, ó, cobra na cabeça. Ó, posso só dar um conselho para os seus seguidores? Sim. O ano que vem é o ano da Marta, gente. Se eu fosse vocês, Ai, prestava não. bastante atenção nela. Se eu fosse vocês, prestava bastante atenção nela, porque vocês podem aprender só na observação. Não Como, espalhe como andar nesse ano. agora. Ah, cobra. Eu tava tentando esconder, mas não adiantou, viu? Obrigada pela dica, tá bom? Olha, é sempre um prazer estar com você. Você inspira muito a gente, né, a fazer várias coisas. É sempre uma querida, né? Grata pela apresentação a você, né? A nossa amiga em comum, a Fafá, a Fátima Bedina, que eu já estou vendo para ela fazer também um podcast com a gente, tá? E você está sempre convidada e a gente vai conversando para ver a viabilidade da gente fazer outras coisas, né, dentro dos seus estudos, que são maravilhosos, tá bom? Obrigada, muito, muito, muito obrigada pelo convite.
E assim, toda vez que eu venho aqui, eu falo, nossa, que delícia, é tão fácil. Porque vocês, assim, me deixam falar e trazer o que está no meu coração no momento, né? Porque o horóscopo chinês é muita informação, né? Daria, assim, um curso de 24 meses para falar sobre tudo. Verdade. E eu gosto muito que vocês me dão essa oportunidade de dizer o que meu coração quer dizer naquele momento sobre. Então, sou muito grata. Imagina, a gente já vem conversando e assim, cada vez que a gente conversa com você, a gente aprende mais um pouco. E o bom é que está gravado, né? E aí depois a gente só vai anotando, ouvir várias vezes, vai anotando todas as dicas, né? Tudo que você falou. E realmente foi diferente do que a gente conversou esses dias, né? Tem sempre algo para acrescentar, né? Então a gente que agradece, né, a tua disponibilidade, seu carinho com a gente, tá? E a Tá. gente vai deixar no descritivo aqui o contato para as pessoas seguirem a Sandra e a gente vai trazer ela outras vezes, não vai ter jeito, Nossa. porque ela vai Gratidão. aqui figurinha carimbada, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, né? E a gente se vê daqui a pouco, né? Logo, logo, tá bom? Gratidão, Gratidão, gratidão. tá? E até breve. Até.